Então, vamos lá. Boa noite a todos. É uma alegria sempre, né? Acho que tá dando algum eco? Tem algum microfone aberto, talvez? Né? Vamos ver, eu vou começar de novo. É uma alegria muito grande ver vocês aqui, né, nessa noite, uma noite especialíssima, né? Eu sou assim, o Dante é um autor assim que eu tenho uma predileção, uma admiração, e toda vez que onde estiver o Dante eu vou atrás. Né? Então programamos essa noite, né, especial sobre a Divina Comédia, uma introdução. Eu costumo dizer que todo livro tem... pegar na internet assiste. Alguém pode desligar Então, eu costumo dizer que muitos livros, né, precisam de uma chave de leitura, não é, para que a gente engrene, né, consiga, né, atravessar, porque eles precisam, né, e são chaves históricas, as chaves não é uma chave, são muitas chaves, não é, Gaetano, na verdade, para abrir, né, e você ter para que você consiga compreender a dimensão, não é, do poema ou do romance, seja o que for, né? E o Dante é um deles. Dante, os Lusíadas. Eu acho que sair nessa aventura sozinho é árduo, belíssimo, mas para quem começa é árduo, é mais árduo. Então, assim, é uma felicidade poder ter então esse momento de leitura com o Gaetano Ditria. O Gaetano, ele é tradutor de italiano, ele é doutorando em literatura italiana pela UFRJ, tradutor de autores brasileiros para o italiano, entre eles do Haroldo de Campos, e também ele também de ensaios, né, do italiano para o português, e é o homem da Divina Comédia. Tá? É aquela pessoa que vai nos guiar né, nessa janela literária de hoje. Também estamos apresentando o Gaetano, que ele vai começar uma leitura da Divina Comédia semana que vem. Semana que vem, Tati? Não sei não sei quando. Semana que vem. Eu sou muito ruim de fazer propaganda, né? Dia 19, semana que vem. Não sei, mas é semana que vem. Então, eu nem venho, às vezes, me esqueço das datas, mas semana que vem. E, então, aqui a gente tem, nesse momento, o Gaetano e essa breve introdução para quem ainda não conhece ou para quem deseja rever. Vai ser uma leitura o curso vai ser uma leitura integral, tá? Integral acompanhada por ele. Eu estarei lá de aluna, estarei lá, com certeza, esperando. Vou agora passar a palavra para ele, que está todo mundo esperando, pelo Dante, através, né, via Gaetano Ditria. Por favor. Posso começar? Pode começar. Muito bem. Então, eu estou muito contente de seu convite e, frente ao público, estou um pouco emocionado. Agradeço o professor Luiz, meu professor de latim. Bom, vamos... Tati, pode compartilhar, por favor, aquele arquivo de imagens? Tatiana, não sei. Estou abrindo aqui. Ah, tá.
Essa é o retrato de Dante, tradicionalmente atribuído a Giotto, ou da escola giotesca. É um afresco no Palácio do Bargello, na Capela da Maddalena, em Florença, né, de 1340. Então, é o retrato de Dante mais antigo que temos. Bom, na primeira década do século XIV, entre 1304 e 1321, um homem, poeta cristão em exílio, compôs o livro talvez mais belo, fascinante e sempre atual que nenhum, antes e depois dele, concebeu. O nome dele é Dante Alighieri. Nascido em Florença, mas, como ele mesmo afirmou em uma sua carta, florentino de nascimento, mas não de costumes. Ele nasceu por volta de maio ou junho de 1265 e viveu em Florença até 1302, porque em 1302 foi exilado. Antes de ser exilado, Dante é um jovem florentino, nascido em uma família abastecida, da pequena aristocracia, e, malgrado suas condições modestas, ele conseguiu frequentar os ambientes intelectuais da sua época e estudar, sem ter a necessidade de trabalhar. Sua mãe, Bela, talvez filha de Durante degli Albizzi, faleceu quando ele tinha apenas 5 anos. Seu pai casou-se em segunda núpcias e teve outros 2 filhos, Francesco e Tana. Francesco é importante porque ele é aquele que cuidará do patrimônio familiar, enquanto Dante prefere os estudos e a política. Então, eu vou... desculpa interromper, mas vou falar um pouco da vida de Dante, né? Assim, muito brevemente, e depois vou explicar a situação política, né, da época de Dante, sempre ligado um pouco à biografia dele, e depois vou apresentar a Divina Comédia, a estrutura da Divina Comédia, e por final, algumas palavras-chave, para mim, na minha leitura pessoal, importantes, né, para poder acompanhar o poema, a leitura do poema, né? Então, quando ele tinha 9 anos, encontrou pela primeira vez Beatriz, a mulher a respeito da qual ele falou que espera dizer dela o que nunca foi dito de alguma mulher. E isso vai acontecer com a Divina Comédia. Em 1285, Dante se casou com Gemma Donati, conforme o uso de então, ou seja, matrimônio combinado. O contrato de matrimônio, né? E tem uma cópia desse contrato de matrimônio, foi assinado quando Dante tinha 12 anos, em 1277. Em 1289, então com 24 anos, participa como feditore, em italiano feditore, né? Seria um cavaleiro pesado, como cavaleiro pesado na linha de frente do exército florentino na Batalha de Campaldino, contra os gibelinos de Arezzo, e mais tarde, no cerco ao Castelo Pisano de Caprona. Então, antes do exílio, ele é esse jovem florentino que se dedica aos estudos, cavalheiro, tá? Com o falecimento de Beatrice, em 1290, Dante entra em crise e se dedica aos estudos, e de modo especial à filosofia. Nesse período, começa também a frequentar as escolas de franciscanos de Santa Croce e os dominicanos de Santa Maria Novella.
Em 1295 acontece algo importante em Florença, ou seja, uma reforma da justiça. Com essa reforma, Dante pode, como nobre, também, embora seja um nobre pequeno e não grande, né, um grande aristocrata, pode se inscrever nas ordens de Florença. E ele se inscreve na ordem dos médicos e apotecários. Essa inscrição, esse registro, lhe permitirá uma atividade política pública intensa, alcançando a nomeação antes de conselheiro do povo e depois de prior, em 1301. O serviço de prior, o prior é o ponto mais alto, né? É a carga mais alta, né? O cargo mais alto da política florentina da época, né? Entre 1295 e 1302, então, Dante atua como político. E, como político, em 1295, faz parte do Conselho do Capitão do Povo. Em seguida, do Conselho do Savi, em seguida, do Conselho do Cem. E também desenvolve atividade de embaixador, para evitar guerras ou para recompor a Liga Guelfa Toscana, né, a nível político. Em 1301, ele viaja para Roma como embaixador. É aqui que acontece, como dizer, a ruptura, né, na vida dele. Enquanto os outros dois embaixadores voltarão para Florença, Dante é obrigado pelo Papa Bonifácio VIII a ficar em Roma. No mês seguinte, Carlo de Valois entrará em Florença como pacificador. Carlo de Valois, francês, aliado do Papa, entra em Florença como pacificador, permitindo aos guelfos negros de tomar o poder e exilar os guelfos brancos, né? Então, para dar um pouco, assim, a ideia de como era organizada a vida política de Florença, né? Tinham duas facções, dois grupos, né? Os gibelinos e os guelfos. Gibelinos a favor do Império e os guelfos a favor do Papa. Mas entre os guelfos tinham os brancos e os negros. Os brancos eram a favor de uma independência do Papa, então, sem a interferência da Igreja na atividade política, né? Enquanto os negros, em vez, preferiam a influência política do Papa. E Dante faz parte, a família dele faz parte dos guelfos brancos. Em 27 de janeiro de 1302, enquanto estava em Roma como embaixador de Florença, então, estavam governando o partido, vamos chamar assim, né? O partido de Dante em Florença. E ele vai como embaixador em Roma. O Papa Bonifácio tratém ele, né? Não deixa ele voltar para Florença. Enquanto isso, em Florença entra Carlo de Valois, os negros tomam o poder e os brancos são exilados, né? E ele recebe a notícia do exílio, né? Enquanto estava voltando de Roma para Florença. Em março desse ano, de 1302, enquanto estava voltando de Roma, ficou sabendo que tinha sido condenado à morte na fogueira, em contumácia. E, assim, não podia mais voltar para a sua terra, para a sua família, para a sua casa. E, de fato, nunca mais voltará para Florença, vivendo sob a proteção
dos senhores de outras cidades. Tá? Tati, pode passar a próxima figura? Esse é o documento de condenação à morte de Dante, que fica 11º da lista, né? A partir de cima, né? É o 11º da lista. A próxima. Essa é a Itália, assim como era em 1300, 1400, né? Tem toda a parte do norte, como vocês podem ver, né? Dividida, norte e centro também, né? Depois tem o Estado da Igreja e depois o Reino de Nápoles, que compreende toda a parte meridional, né? Sul da Itália, inclusive a Sicília, né? E a Sardenha. Então, essa é a situação fragmentada politicamente, né, da Península Italiana naquela época. Então, não tinha a nação Itália, né? Tinha uma série de senhorias, né, governadas por senhores da nobreza, da aristocracia, né? E continuamente em guerra entre eles, divididos entre guelfos e gibelinos. Então, de repente, Dante se encontrou sem casa e sem família, praticamente sozinho e sem nada. O exílio significava a perda dos direitos civis, o risco de sofrer violências e depender de algum nobre senhor que lhe acordasse asilo e proteção. O poeta inicia assim a girovagar nas terras da Itália do Norte e, em 1302, ano do exílio, tanto sua movimentação para várias cidades como as datas não oferecem mais algum elemento de certeza. Ou seja, de um ponto de vista da certeza histórica, né, não tem muita certeza em relação à biografia depois do exílio. Né? Mas, contudo, né, embora não tenha essa certeza, tem indícios que permitem compor, né, fazer uma biografia muito próxima, né, e razoável, né, aceitável. Nos primeiros meses de 1302, Dante se encontra em Toscana, né? Agora, eu não consigo mexer. Eu posso mexer na apresentação? Não consigo, né? Para indicar aonde é a Toscana. A Toscana é no centro da Itália. Pisa, Firenze, Arezzo, Siena, essas são as cidades da Toscana, tá? Em 1303, 1306, 1307, ele viaja para essas cidades, né? E em cada cidade é hospedado por um senhor que é da facção dele, né? Amigo dele. Então, é aceito e protegido enquanto intelectual, porque ele é um intelectual, né? Um poeta que já teve a sua fama, né? Era conhecido como nobre, e ele também como embaixador, porque ele, na parte antes do exílio, né, atuou como embaixador junto a outras cidades, então era conhecido. Uma data importante é 1310. Por quê? Porque Henrique VII de Luxemburgo é coroado imperador, e ele entra na Itália. E o fato de ele entrar na Itália em direção a Roma, para ser coroado imperador, é uma das esperanças de Dante, né, que esse imperador possa pacificar a Itália, né, quer dizer, aquela região ali, né,
norte, centro-norte da Itália, e permitir a Dante de voltar para Florença. Mas isso, infelizmente, não vai acontecer. Outras datas importantes são 1313, de 1313 até 1318, né? Porque ele vive, nessa época, em Verona, que é no Vêneto, junto ao senhor Cangrande della Scala, ao qual dedicará o Paraíso, né? Entre 1315 e 1318, enquanto ele vive em Verona, o inferno e o purgatório já estão em circulação. E é prova disso o fato que versos são citados em texto de vários documentos, né? Era uso, né, no medioevo que os notários, né, os tabeliões daquela época, né, nas partes brancas do documento assinado, eles enchiam essas partes brancas para evitar falsificações, alterações, adulterações, né, com versos de poesias. E foram encontrados alguns documentos, né, em que são citados versos da Divina Comédia. Então, já circulavam, enquanto ele estava em vida, né, o inferno e o purgatório. 1315 é importante por quê? Porque Dante, nesse ano, em outubro de 1315, ele recusa a oferta de amnistia pela cidade de Florença, escrevendo uma epístola em que afirma o seguinte: Florença fez essa amnistia, né, para dar a possibilidade aos exilados de voltar para Florença, sob pressão do senhor Cangrande della Scala, que é o senhor que está hospedando Dante, né? Então, sob a ameaça desse senhor, abre mão e permite essa amnistia. Mas Dante responde da seguinte forma: não é este o caminho para retornar em pátria, mas se outro rumo for encontrado, que não derrogue a fama e a honra de Dante, prontamente o aceitarei. Então, ele recusa a amnistia. Por quê? Porque tinha de pagar um valor de florinos muito, muito alto, né? E tinha de reconhecer a própria culpa publicamente. Então, tinha de, vamos dizer, entre aspas, passar vergonha na frente do povo, né? E ele não aceita isso porque ele não se acha culpado, mas inocente. E no dia 15 de outubro de 1315, Dante e os filhos são condenados à morte e é decretada a confisca e destruição de seus bens. Com essa sentença, né, com esse decreto, os filhos saem de Florença e vão, depois de um tempo, saem de Florença e vai para Ravenna, né, onde o pai vive os últimos anos da vida dele. Então eles cuidam, né, junto com o pai, tentam reformar a família que estava em Florença. Entre 1318 e 1321, vive em Ravenna. São os últimos anos da vida de Dante, em que ele termina o Paraíso e desenvolve uma atividade de embaixador também em Ravenna, por conta de Guido Novello da Polenta. E numa dessas viagens de embaixador para Florença, para Veneza, né,
para evitar uma guerra entre Veneza e Ravenna, ele fica doente, contrai a malária. E, na volta de Veneza, ele fica muito, muito doente, com febre e tal, e algumas semanas depois de ter chegado de ter voltado para Ravenna, falece, né? Na noite entre 13 e 14 de setembro de 1321. Bom, essa é uma breve biografia dele, né? Agora, entrando especificamente na poesia, né, de Dante, quando a gente escuta o nome Dante, é muito provável que associemos apenas a Divina Comédia ou ao inferno, né? Muito mais ao inferno, talvez. Embora ele tenha escrito muitas outras obras. Em língua vulgar, ele escreveu a Vita Nova, obra em prosa em que reúne alguns poemas e os comenta, o Convívio, que é um tratado filosófico, outros poemas em vulgar, que são reunidos no livro cujo título é Rimas. Em latim, escreveu De Vulgare Eloquência, que é um tratado linguístico, o Monarquia, que é um tratado político, e Quaestio de Aqua et Terra, que é um tratado científico. E depois escreveu também algumas cartas que são reunidas sob o título Epístolas. E, por final, 2 eclogas importantes em correspondência com Giovanni del Virgilio. O título do poema, Divina Comédia, né, que encontramos, na verdade, nos manuscritos, tem escrito somente comédia. A expressão Divina Comédia, ou seja, o adjetivo, né, divina, foi usado por Boccaccio em sua Trattatello in laude di Dante, e pela primeira vez na edição impressa, organizada por Ludovico Dolce, em 1555, em Veneza. Daí em diante, depois dessa impressão, né, desse livro estampado, Divina Comédia ficou. E até agora ficou como Divina Comédia. Mas o título originário, Comédia, é fruto de muitos estudos. Muitos estudiosos se debruçam para tentar explicar por que Dante chamou esse poema de comédia. Que comédia, na verdade, seria um estilo, né? Então, muitos estudiosos tentam explicar o porquê, visto que Dante, dentro da Divina Comédia, chama o poema tanto comédia quanto poema sacro. Então, parece entrar em contradição. Aqui não cabe entrar nas profundezas desse assunto, mas é interessante fazer uma breve consideração. Sabe-se que tragédia é algo que começa bem e termina mal, e que comédia tem um começo ruim e um final feliz. Isso se levarmos em conta essa distinção, né? É razoável se levarmos em conta que tem a ver com a matéria da obra, com aquilo que é narrado, com o objeto do poema, e não necessariamente com o estilo do poema. Na Comédia de Dante, há uma aparente contradição. Por quê? Porque o poema Eneida de Virgílio é por ele considerado uma tragédia. É considerada por Dante uma tragédia. Mas ela não acaba mal, ao contrário. O herói Enéia triunfa no duelo com o rei Turno, e assim se cumpre a profecia. E daí nascerá a potência de Roma.
então termina bem, não termina mal. Dante, ao louvar a obra virgiliana como alta tragédia, evidentemente, pelo menos em aparência, né, não parece estar se referindo à matéria da obra, mas ao estilo, que é trágico, conforme a divisão dos estilos que Dante fez no Tratado Linguístico de Vulgar Eloquência, e que retoma de Aristóteles, né? Ora, na Epístola Can Grande della Scala, a contraposição entre tragédia e comédia é elaborada por Dante com base na materialidade do poema. E, portanto, vem sendo justificada aquela distinção entre começo bom e final ruim da tragédia e o começo difícil e ruim com final feliz da comédia. O filósofo italiano Giorgio Agamben tenta resolver o paradoxo, né, essa aparente contradição de Dante, com a seguinte observação, citando, né, abre aspas, longe de representar uma escolha insignificante e arbitrária, com base em estereótipos lexicográficos vazios, a titulação cômica implica, ao contrário, uma tomada de posição com respeito a uma questão essencial, a culpa ou a inocência do homem perante a justiça divina. E continua. Que o poema dantesco seja uma comédia e não uma tragédia, que o início seja brusco e horrível e o final próspero, desejável e agradável, significa, dois pontos, o homem que na sua sujeição à justiça divina é o subjetum da obra, o sujeito da obra, aparece no início como culpado, mas, ao término de seu itinerário, ele se encontra inocente. Fim da citação. É exatamente a viagem do poeta-personagem que, da selva oscura, passando pelo inferno e purgatório, alcança a luz celestial e termina com a Visio Dei. Ao passo que Enéia, mesmo sendo vitorioso, encontra-se no inferno, ou seja, condenado pela sua culpa trágica. Assim, o que podemos perceber lendo o poema é que a comédia é um poema sacro exatamente porque seu poeta-personagem é justificado, ou seja, sua culpabilidade não é considerada trágica, mas cômica. Tati? Agora vai começar... pode passar a outra? Não. Vai para... antes da poesia, vai para o inferno. Ok. Muito bem. A estrutura do inferno é a seguinte, a estrutura da comédia é dividida em 3 cantigas, né? Vocês sabem. Então, inferno, purgatório, paraíso. Cada uma tem 33 cantos, o inferno tem 34, porque o primeiro é prólogo de toda a Divina Comédia, né? E o número é importante, né? Não vou aqui agora entrar na questão numerológica, mas ao longo do poema a gente encontra o número 1, número 3, número 9, né? Número 10, etc., né? Mas queria dizer o seguinte, a estrutura, o inferno, tem uma forma cônica, e é um buraco na terra. Ele surgiu quando o anjo rebelde, Lúcifer, foi expulso da cidade divina e caiu na cidade terrena. A caída criou esse buraco no centro da terra, criando a cidade diabólica,
A grande força que criou o buraco deslocou a Terra no outro hemisfério, criando uma montanha. A montanha do purgatório. Certo? Do ápice do purgatório se passa para o paraíso. O inferno é feito em círculos, né? E a cada círculo, indo para baixo, cada círculo é cada vez menor, até o lugar de Lucifer, que, ao contrário de todo outro lugar infernal, não tem fogo, mas gelo. Saindo do inferno, o personagem atravessa o mar e chega à montanha do purgatório. Então, aqui há essa divisão que vocês veem na tela, né? É exatamente a divisão dos círculos do inferno, né? Que é coligada, né? Ligada à questão do pecado e à questão, ao canto relativo, né? Por exemplo, né? No canto, no círculo segundo, no segundo círculo, se encontram os luxuriosos. E o canto do inferno é o canto quinto, certo? No terceiro círculo se encontram os gulosos e é o canto sexto, certo? E aí por diante. Outra coisa interessante é, de um ponto de vista temático, né, a curiosa simetria que Dante faz no poema, ou seja, o canto sexto do inferno, o canto sexto do purgatório e o canto sexto do paraíso trata de tema político. Outra coisa interessante a ser aprofundada é o mesmo pecado. Aqui, os primeiros que Dante encontra são os luxuriosos, certo? Pessoas que cometeram um pecado, porque antes tem um limbo, aí é outra coisa, né? Mas depois que entrou no inferno, né, encontra os luxuriosos. Pode ir para frente, Tati. Para o purgatório. Os luxuriosos, no inferno, é no canto quinto, então no começo. No purgatório, são em cima, quase no paraíso terrestre. Certo? Então, tem essa simetria, porque é o pecado, vamos dizer, mais leve, então, no inferno é no começo, e no purgatório, justamente, é no ápice do purgatório, mais próximo, né, do paraíso. Mas a coisa interessante a ser aprofundada é por que ele encontra algumas pessoas luxuriosas no inferno e algumas no purgatório, ou seja, não é o pecado em si que determina a condenação perpétua ao inferno, sem poder ver Deus, ou um caminho de purificação, né, no purgatório. Então, depois de um tempo, entrará no paraíso. Então, a alma é salva, né? Então, é interessante entender, dentro do poema se percebe por que Dante coloca algumas pessoas no purgatório e outras no inferno, mesmo elas tendo cometido o mesmo tipo de pecado. Depois, então, o purgatório é exatamente essa montanha, né, que foi fruto da caída do anjo, né, do deslocamento da Terra, né, para o outro hemisfério, e no ápice do purgatório tem, né, o paraíso terrestre, e do purgatório vai para o paraíso, né, e o paraíso também, tanto quanto
o inferno e tanto quanto o purgatório é feito em círculos. Pode mostrar Isso. Tem na Terra e depois círculos. Nesse caso, são esferas, né? E a geografia, a astronomia, né, é conforme a concepção que tinha naquela época, né? Que o homem tinha naquela época, que é diferente da nossa, né? É o sistema de Ptolomeu, né? Então, agora, entrando no poema... Espera aí. Agora que a gente viu uma coisa sobre o paraíso. Espera aí, Tati. Tem a Terra, tem nove céus, tá? O número 9 se encontra de novo, né? Depois desses céus tem o Empíreo. Depois do Empíreo, a Rosa dos Beatos, onde está Beatriz. Vai para cima, Tati. Depois tem 9 círculos angélicos, número 9 de novo. E é representada esse ponto, né? Que seria a luz, a visão que Dante, no final, tem de Deus, né? Esse ponto luminoso, né? Agora, Tati, por favor, pode ir mostrando a poesia, os versos da poesia? O tempo do poema, a gente viu a estrutura, certo? O tempo do poema, quando, né, acontece, o lapso temporal em que vai acontecendo a viagem da personagem é de uma semana, que começa na noite de sexta-feira, 25 de março de 1300, equinócio da primavera, ou no dia 8 de abril de 1300, Sexta-feira Santa, e aqui os estudiosos se dividem, né? Mas, de todo modo, é o ano 1300, quando Dante tinha 35 anos. E é também o ano do primeiro jubileu cristão promulgado pelo Papa Bonifácio VIII. Jubileu, isto é, quem ia a Roma ganhava a indulgência plenária concedida pelo Papa. Portanto, a Páscoa de 1300 tem um alto valor simbólico de salvação e renascimento. O início do poema, o incipit, começa imediatamente com o argumento. Entra, se diz, in medias res, evitando inúteis introduções. Então, Dante nos conta que quando chegou a metade da nossa vida humana, se deu conta que estava numa selva escura. Nessa floresta, não conseguia achar o caminho de volta e não sabia para onde ir. Somos convidados a imaginar-nos dentro de uma floresta bem escura, cujo trilho, cuja vereda para sair é difícil de achar. Essa é a imagem que ele nos dá, né? Então, perdido na selva escura, o personagem tenta sair dessa, mas é impedido por 3 feras, uma pantera, uma loba e um leão. Nesse desespero, aparece uma sombra que se aproxima e a qual ele pede ajuda. Essa sombra é Virgílio, o poeta latino tanto amado por Dante. Será Virgílio que o conduzirá pelo inferno e pelo purgatório. No purgatório, Virgílio entregará
o personagem, a Beatrice, que o levará até o paraíso. A certo momento no paraíso, Beatrice voltará para seu lugar entre os beatos, na rosa mística, e o personagem continuará sua viagem sob a direção de Bernardo. Enfim, depois de ter rezado e suplicado à Virgem Maria, continuará até a visão de Deus. A meio caminhar de nossa vida, fui me encontrar em uma selva escura, estava reta minha via perdida. Né? A que se refere metade de nossa vida? Como quantificar? Em outra sua obra, O Convívio, Dante nos relata que a vida do homem dura 70 anos, conforme indicação do Salmo 90, versículo 10 da Bíblia. 70 anos é o tempo da nossa vida, 80 anos se ela for vigorosa. Mas também, o outro passo da Bíblia, no livro do profeta Isaías, né, no capítulo 38, versículo 10, que diz o seguinte: eu dizia, bem no meio da minha vida eu me vou, pelo resto dos meus anos ficarei postado à porta da mansão dos mortos. Né? Então, tem, evidentemente, as fontes do poema, né, que Dante utiliza para compor o poema, são a Bíblia, são os clássicos latinos, como os clássicos de Ovídio, de Virgílio, entre outros. Né? Agora, interessante aqui observar que, na relação entre o plural nossa, de nossa vida, e o singular me, de fui me encontrar, o poeta nos mostra duas perspectivas de leituras possíveis. A primeira é do indivíduo singular, que cumpre a peregrinação, a viagem, ao passo que a segunda é da inteira humanidade, que se reconhece nessa experiência universal. Então, é interessante se pensar ao movimento dado dessa relação, que desloca a experiência singular de cada indivíduo em um plano universal. O lugar descrito como selva selvagem, escura, áspera e forte, porém, é bem determinado geograficamente. A floresta é perto de uma colina, que é Jerusalém. É bem lembrar que a terra era pensada e imaginada como conjunto de terras emergidas das águas, e que, portanto, abaixo da terra tinha água. Um primeiro hemisfério era da terra e o outro era das águas. Jerusalém era pensada como lugar ao centro da terra conhecida, ou seja, ao centro das terras emergidas. Que o inferno esteja no centro da terra, abaixo de Jerusalém, é uma indicação geográfica bem precisa. E essa precisão topográfica não está presente nas outras narrativas do inferno que circulavam no medioevo. Nesse gênero literário muito explorado no medioevo, as visões descrevem a massa humana como sofredora, de um sofrimento bestial. Mas na hora conversa entre aquele que tem na visão e as pessoas que habitam o inferno. O inferno não era descrito geograficamente, mas era apenas indicado como lugar em que as almas sofriam, como uma massa indistinta. Na comédia, ao contrário, Dante quer ser preciso e se preocupa de nos proporcionar uma imagem historicamente e geograficamente determinada do lugar por ele visto. A essa precisão geográfica segue a concretude histórica das personagens por ele encontradas. Virgílio, o guia dele, é uma personagem histórica. Né? Temos nomes bem pontuais de personalidades conhecidas e delas conhecemos o lugar de nascimento, o caráter, as vicissitudes terrenas que viveu, e o ato que decide o seu destino eterno.
Dante nos proporciona um quadro histórico contemporâneo a ele e aos primeiros leitores do poema. Assim, são colocadas em cena as lutas entre as cidades, a política dos guelfos e dos gibelinos, dos guelfos brancos e dos guelfos negros, dos papas, dos imperadores, etc., etc. Não temos personagens que são heróis como nos clássicos latinos e gregos, mas encontraremos homens e mulheres da história, trivial ou oculta, de papas, de reis e pessoas simples, que eram chamadas com apelidos, como Ciacco, que vale per Francesco, ou Vanni, que estava per Giovanni. Isso é importante porque, dessa perspectiva, se pode reparar que é na história que acontece o ato salvífico e redentor do homem. No embate com as personagens que encontraremos, somos convidados a entrever a relação entre particular e universal. E é na alta poesia de Dante que Dante inventa, ou seja, encontra a resposta. Inventar procede do latim clássico invenire, que significa achar, encontrar. E é uma resposta transgressora. Mas voltamos à pergunta crucial. Por que ler Dante? É uma aventura de emoção, de conhecimento. Mas o que podemos conhecer através de um poema? Dante descreve os sentimentos humanos, os estados do ânimo do homem, e vai nos falar de traição, de amor, de sede de justiça, de desejo de verdade. Esses desejos, essas aspirações de que ele fala na comédia, não têm a ver somente com ele ou com os seus contemporâneos. Tem a ver conosco também, né? E nos ajuda aqui um poeta russo que diz o seguinte, um poeta russo, Osip Mandelstam, citando: é impensável ler os cantos de Dante sem que os voltamos para o presente. É por isso que foram criados. Estão armados para perceber o futuro e exigem um comentário em futuro. Fecha aspas. O poeta Osip Mandelstam é um poeta russo do século XX. Então, tem a ver também com a gente. Agora eu indico três palavras que acho importante. São, como dizer, palavras guias, né, na leitura da Divina Comédia. A primeira palavra é liberdade. Dante fala de livre-arbítrio e é curioso e bem interessante entrar nas palavras poéticas e ver o como e o porquê certas personagens estão no inferno e outras no purgatório. Como dizia antes, né? É uma questão de liberdade, né? Que tem a ver também com o excesso, né? Ou a permanência no pecado, ou o olhar que tem o pecador frente ao pecado, e aí por diante. Outra palavra guia. Felicidade. Primeiro falou essa. Amor, a palavra amor. A palavra amor a encontramos 19 vezes no inferno. E dessas 19, 7 vezes no canto quinto, aquele da Francesca e Paulo. 50 no purgatório e 89 no paraíso. Pelo número de vezes, dá para entender que o paraíso é o reino do amor. O amor que se torna luz, uma luz resplandecente. O que Dante procura é
nos convida, né, é a procurar chegar a ser capazes de amar o Criador na criatura. Ou seja, Dante nos conta a sua experiência de amor através do seu relacionamento com Beatrice. Na sublimação do amor para a mulher e a poesia, aqui na comédia, como na Vida Nova, se resolve no amor para Dante, para com Deus. No encontro entre o amor de Deus e do homem, explode a êxtase mística, que na poesia se revela através da linguagem. É uma linguagem arrebatadora, solene, sublime, e através da língua poética que Dante consegue entoar até os limites do inefável, o próprio louvor, sempre desafiando sua capacidade poética. Muitas vezes, né, ao longo do poema, se encontra o autor ou o narrador, né, que fala a respeito da memória, da capacidade da memória de lembrar, de que a fala é curta, ou seja, tem poucas palavras para descrever aquilo que a personagem está vendo, e aí por diante. Então, ele continuamente desafia a sua capacidade poética, porque em tempo, ou seja, por sinal, ele está criando uma língua. Claro, a partir do Florentino, que tinha à disposição. Mas ele cria uma língua nova. Ele cria uma língua poética, com base no Florentino, misturando e utilizando outras línguas da região, né, da península. Ele cria essa língua que é a língua de Dante, que é a língua da Divina Comédia. Então, ele cria uma língua que é capaz, na poesia, de falar tanto baixo, ou seja, palavrões, porque ele coloca palavrões como puta, ele fala a palavra merda, né? Ele fala a palavra cu, né? Tão baixo, de baixo calão, quanto explicar sentidos e conceitos teológicos, né? Então, com uma linguagem filosófica ou uma linguagem de alta poesia, como descrever a luz no paraíso. Então, tem ele cria uma língua que ele afirma, essa língua que eu estou criando é capaz de falar de tudo. Então, tem a nobreza do latim. A última palavra é felicidade. E termino. O poema nos convida a buscar um caminho, aqui e hoje, que pode me fazer feliz. Ao contrário daquilo que se encontra na porta do inferno, dantesco, e que entrou na cultura popular, deixai toda a esperança ao boi que entrais, a esperança de ser feliz nunca acaba. O purgatório é a montanha da purificação, ou da esperança, onde o que é mais procurado pelas almas que o habitam é pedir à personagem de Dante, né, as orações para que a alma possa entrar no paraíso. E mais do que esperança, é uma confiança, ou seja, confiança que tudo vai ficar bem. Então, voltando à pergunta inicial, o que podemos conhecer lendo Dante? Haroldo de Campos, que traduziu magnificamente 6 Cantos do Paraíso e que, segundo Umberto Eco, foi o melhor tradutor desses cantos, faz o seguinte comentário. Finalmente, amore, no texto do amigo mais velho de Dante, está se referindo a Guido Cavalcanti, não é o amor divino, mas o humano. No paraíso, empenhado em reconciliar o sistema tomista com a ideologia místico-amorosa do cor gentile, Dante prolonga,
sustenta e totaliza essa especulação radiosa sobre um amor que é luz. Fim da citação. Então, não se trata apenas de aprender algo que tem a ver com condenação ou salvação futura, mas entrever um caminho moral, cívico, pessoal, de responsabilidade, para viver melhor a vida, para sermos felizes agora, nesta vida, e ter a salvação, ou seja, encontrar dentro de nós uma luz que nos guia e nos faz gozar da luz eterna. De modo que, com Dante, olhando para o que nos agrada mais, podemos exclamar: o amor que move o sol e as mais estrelas. Obrigado. Gaetano, antes de você retirar o poema de tela, eu queria que você lesse, a gente lê em português e você lesse em italiano, para que a gente Em italiano? possa ter o gostinho, né, do poema. Um gostinho do som, do som italiano, né? Isso, a gente pode ler ele em português, até me ofereço para ler, se você lê em italiano, que tal? Tudo bem, não tem problema. Pode. Está aqui, o que está todo mundo lendo, tá? Então, eu começo, você começa, como é que é? Eu faço a leitura em português e você logo a seguir em italiano. Eu faço dele inteiro, da parte que está aí, né? Tá, combinado. Tá? Combinado? Vamos fazer uma coisa lúdica. Né? A meio caminhar de nossa vida, fui me encontrar em uma selva escura. Estava reta minha vida perdida. Estava reta minha vida via perdida. Ah, que a tarefa de narrar é dura. Essa selva selvagem, rude e forte, que volve o medo à mente que a figura, de tão amarga, pouco mais lhe é a morte, mas para tratar do bem que enfim lá achei, direi do mais que me guardava a sorte. Como lá fui parar, dizer não sei. Tão tolhido de sono me encontrava, que a verdadeira via abandonei. Acho que eu li mal, mas acho que você vai ler mais bonito em italiano. Vamos lá. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. Ai, quanto a dir qual era e cosa dura, esta selva selvaggia e aspra e forte, che nel pensier rinnova la paura. Tant'è amara che poco è più morte, ma per trattar dei ben che vi trovai, dirò delle altre cose che vo scorte. Io non so ben ridir come vi entrai, tant'era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Maravilha, italiano, que coisa mais... Como a tradução, por melhor que seja o tradutor, ela atrai, né? Assim... Não, não trai, não. Por que trai? Não é trai. Eu estou falando da sonoridade. É impossível, é uma outra língua. É impossível, né? Impossível, né? Claro que eu estou falando com um grande tradutor, que é você. Mas, olha, agora, se você tiver... Tem mais tempinho, não tem, Tati? Que eu não estou... Temos um tempinho para... Tem sim, temos ainda de 15 uma a 20 conversa, né? Tem. Uma conversa, assim... Obrigada, Gaetano, tá? Essa é uma... Apresentar em tão pouco tempo, né? Uma estrutura, né, tão complexa, né? Assim, ao mesmo tempo é simples, né? Tem uma... Eu não sei se eu posso falar essa palavra, mas... Sim. É simples. É simples e complexo ao mesmo tempo. Eu acho que sim. Sim. É mesmo... É complexa no sentido de que ele tem sempre algo a dizer. Então, você, cada vez mais, você aprofunda, você vê de um ângulo do outro, de outro ainda, né? Nunca termina ele de produzir significados.
essa coisa que é fantástica, né? Porque a partir daquela imagem simples, como uma floresta escura, que não tem luz, você pode tirar uma... Cada um pode dizer algo diferente. Essa é a poesia, quando é alta poesia, é assim. Tem uma coisa também que dizem, né, que o clássico, né, nunca termina de dizer, não é? É um livro que nunca termina de ser dito, né? Ele nunca tem fim, né? Ítalo Calvino, ele nos diz isso, né? O clássico é aquele livro que você relê. Você não fala que você está lendo um clássico, você está relendo um clássico. Relendo. Né? Relendo um clássico, e o clássico é aquele que nunca termina de te dizer alguma coisa. O Gaetano, para quem vai fazer o teu curso, Ludmila, você vai indicar uma edição determinada, bilíngue? Como será? Não dá para ver direito. Seria bom. É a edição 34, Paraíso. Esse aqui é o Paraíso, né? São 3 volumes. Inferno, Paraíso, tá. Inferno, Purgatório e Paraíso. Né? Começa da por edição Paraíso. 34. Começa, né, por Paraíso? Não, começa com o Inferno. Inferno. Tá. Qual é a editora? É a Companhia das Letras? Editora 34. Essa é a versão mais fácil a se encontrar e tem a vantagem de ser bilíngue. Tá. Tá? Porque isso que você fez com a Suzana agora... Com essa edição. Mas aquela não é bilíngue. Não é bilíngue, a dele tá? Ela é melhor. Tá. Com ele, eu aconselho a ser bilíngue, para a gente... A minha é bilíngue. Tá. É aquele recomenda que eu tenho. Porque isso que vocês fizeram, né, Suzana? É muito esclarecedor, né? Quer dizer, a sonoridade, quando ele entrou com o italiano, como a gente já tinha compreendido em português, de fato esclareceu. Não é? Né? Muito bom, né, ouvir depois, né? Tem uma pergunta que alguém fez, que eu não anotei a pessoa, que diz assim, como ele se livrou da condenação à morte? Porque, de fato, né, como é que ele se livra da condenação? Só não voltando, não é isso? É condenado, né, a família. A não voltar para Florença, não é isso? Só não voltar. Eu entendi. Você quer responder? Assim, não sei. Não entendi a pergunta, desculpa. Não, a pergunta era uma coisa simples que eu acho que a Ludmila já respondeu, mas não sei se você tem uma outra. Foi a Ana quem fez. Foi a Aninha Freire? Como é que ele se livrou da condenação à morte, Gaetano? Não se livrou. Não, se livrou. Não se livrou. Ele morreu em exílio, em Ravenna, em 1321, como condenado à morte. Nunca se livrou, porque nunca voltou para Florença. Ele foi perseguido o tempo todo pelos inimigos dele. Nunca se livrou. Ficou em exílio até falecer. Alguém gostaria de... Temos uns minutinhos ainda de fazer alguma pergunta para o Gaetano. A pergunta do João Ripper, que vai ser na nossa nova... A outra janela literária vai ser com ele, tá? Depois eu vou falar sobre essa janela. O Ripper pergunta assim, ele diz que o amor que move o céu e as estrelas é também
Eu não entendi bem aqui a escrita, João. Ele diz que o amor que move o céu e as outras estrelas é também o amor humano? É uma pergunta. É. Agora, no poema, é o amor divino, né? O amor que Humano que move é divino. é o amor divino, né? Então, o amor seria Deus, né? Um Deus que é luz, que ele descreve como luz, né? E esse amor é um amor que se transforma, quer dizer, o amor, a partir do amor que move o Sol e as outras estrelas, então, essa energia criativa, né? Ele descreve o amor humano. A partir de Francesca, então, ali descreve o amor, né? Assim como era concebido pelos poetas trovadores, né? Antes dele, né? Os poetas da França, né? E também outros poetas italianos, e também ele, na primeira parte da vida dele, quando fazia parte, né? Com Guido Cavalcanti, do Dolce Stil Novo, não? Ele escreveu muitas poesias de amor, segundo uma concepção do amor cortese. Na Divina Comédia faz o caminho desse amor para a sublimação. Ele sublima o amor com Beatriz, né? E a partir dessa experiência, né? Ele modifica a concepção do amor. É um caminho que ele faz do inferno, do canto quinto, até chegar ao paraíso. Né? Então, ele muda de opinião a respeito do amor, de como deve ser vivido, né? Ou concebido esse amor humano. Mas o amor ali do último verso da Divina Comédia, evidentemente, é o amor divino. Tá? Eu queria trazer a questão da comédia, né, que você explicou um pouco desse significado da comédia, e eu ainda estou com isso remoendo, né? E eu, assim, estudo teatro, e essa coisa da comédia me incomoda enquanto gênero, porque as peças, por exemplo, de Chekhov, que são super trágicas, também são ditas comédia, né? E isso pode ser, eu estou levantando aqui uma hipótese, né? Pode ser pela sátira que é trazida às instituições, aos costumes, porque no caso de Chekhov tem uma questão da quebra, né, com os padrões, com os paradigmas, e aí eu estou levantando para justamente ouvir o que você pensa a respeito, né? Uhum. Porque como ele traz essa visão da igreja, né, dessa relação que ele teve com o clero, seria, de repente, o fato dele, ao trabalhar com inferno, purgatório e paraíso, trazer essa visão dele sobre isso, desta forma, poderia ser, né, ao chamar de comédia, trazer uma visão satírica e, por isso, chamar de comédia? Bom, claro que a sátira, às vezes, você encontra, né, na comédia, mas não é um poema satírico, certo? Não é um poema satírico. Ele chama de comédia
segundo a visão de Agamben, né, ele chama de comédia exatamente porque tanto na matéria, ou seja, começo ruim e final feliz, né, quanto no estilo, né? Então, não é exatamente um estilo cômico, né? Mas é também um estilo trágico, ou seja, um estilo elevado, né? E chama de comédia esse ensaio de Agamben. Eu estou, como dizer, cada vez mais lendo e tentando entender o ponto de vista do filósofo, né? Porque ele faz a observação que eu citei, é bem interessante, né? Por quê? Porque, de fato, Enéia, que é um herói latino, na tragédia ele é vitorioso, mas acaba sendo colocado no inferno, né? Então, ele tem uma culpa. E que tipo de culpa é? O filósofo fala de culpa pessoal, certo? Quer dizer, é a responsabilidade pessoal que faz com que possa ir para o inferno ou para o purgatório ou para o paraíso. Entende? Não tem uma regra. Porque, por exemplo, não é porque Enéia não encontrou Cristo ou porque ele é pagão que tem essa culpa trágica. Certo? A culpa trágica não é porque ele é antes de Cristo ou a culpa cômica depois de Cristo. Não. Não é assim. Eu não entendo assim. Eu entendo como responsabilidade pessoal. Por quê? Porque no Purgatório você encontra Stácio, que é um poeta latim. Certo? Então, você encontra no Purgatório e no Paraíso pessoas, né, que não encontraram Cristo. Agora, por que eles são salvos? Na cabeça de Dante. Por que Dante coloca eles como salvos? Porque ele reconhece nas atividades deles, nas responsabilidades, nas escolhas que eles fizeram, né, que eles merecem ser salvos. Entende? Então, a comédia, assim como eu entendo, né, pode ser que dentro do desenvolvimento da narrativa e da poética e tal, tem momentos satíricos, mas não é uma sátira. É um poema sacro, ou seja, é um poema para ele sério, de alto nível, ou seja, daquele estilo trágico, né, segundo a divisão dos estilos que tinha na época medieval, né? E ele faz essa mistura entre sujeito e objeto, entre matéria, entende? Ele faz essa mistura, inventa algo que é novo, uma concepção nova, um olhar totalmente novo em relação ao olhar que tinham os contemporâneos dele, né? Antes dele. Quer dizer, antes dele e depois dele, você não encontra um Dante tão ortodoxo, às vezes, mas também tão transgressivo, porque ele se permite coisas que são ao limite da heresia. Né? Ele se coloca, ele faz com que você, a certo ponto, você acaba dizendo, mas isso aconteceu. Quer dizer, Dante, ele realmente foi para o inferno. Né? E, às vezes, não, é uma fábula, é poesia, né? É imaginação. Aí você fica na dúvida. Né?
ele é capaz de suscitar em você que lê, né, muitos sentimentos. A palavra poética é uma palavra que te fala. Quando o texto te fala, você escuta ele. E ele te diz alguma coisa. Quer dizer, o procedimento é, como dizer, é invertido, né? De certa forma. Você lendo, você se escuta. E escuta o outro. Escuta o que Dante está te dizendo. Aonde ele quer te levar. Né? Porque ao longo do poema tem interrupções, né? É uma narrativa, vamos dizer, que pode ser comparada ao teatro, uma narrativa teatral, né? Onde, a certo ponto, tem apelos, né? Apelações ao leitor, entra o autor diretamente, então se confundem, né? Quem está falando? O narrador, o personagem, o autor, né? Ele entra diretamente e fala, leitor, meu leitor, calma, cuidado. Agora estamos nesse ponto. Tem que tomar esse cuidado. Aí faz interrupções desse tipo, né? Na narrativa. Né? Entendeu? Então, eu acho que de satírico tem alguns passos que podem ser satíricos, sim. Mas em si não é uma sátira. Tano, tem o fato, né, toda a ironia, né? Quer dizer, ele Sim, colocar o irônico, inferno, ele situa o inferno debaixo de Jerusalém, sim. que é a cidade sagrada. Mais não é? diretamente, talvez... Oh, desculpe. Hã? Fala, Luiz. Pode Mais falar. diretamente, por exemplo, ele coloca um dos papas lá no inferno, né? E ele também, isso e ele coloca lá um poderoso de Florença, né? O Gianni Schicchi. Ele coloca lá no inferno, ele joga, apesar de todo o poder do cara, ele joga o cara lá no inferno. Né, e depois, né, no século XX, Puccini vai fazer uma ópera com esse personagem. Né? É um negócio muito interessante. Aí já é a releitura do texto. Né? O Papa é Clementino V, porque ele abjurou. Abjurou em favor... Depois dele, foi nomeado Bonifácio VIII. E eu gosto... Tá dando para me ouvir? Então, ele coloca o Papa, sim, no inferno, por causa disso, por causa que ele renunciou a ser Papa. Uhum. E uma questão muito interessante também, quando a gente vê o inferno, né, tradicionalmente, na religião hebraica, nós tínhamos os pecados capitais e os mortais. Né? Os pecados capitais levavam à ruína do corpo, e os pecados mortais à ruína da alma. Uma releitura do medieval traz que os pecados capitais levariam ao purgatório e os pecados mortais ao inferno. Né? Então, e a releitura de Dante, né? Que não está fora do espírito do tempo dele, é que a intensidade do pecado capital, né, a escolha do indivíduo no pecado capital levaria também ao inferno. Aí tem claramente a questão da defesa do livre-arbítrio dele. Né? Isso pelo menos foi isso que... E outra coisa também, né, existe uma série, né, desde lá da descida de Enéas ao inferno, né, na Eneida, até coisas como o relato, eu acho que é o relato de Bedes e a visão de Túndalo, né, que são assim
descidas ao inferno, né? A coisa muito curiosa é que na quase totalidade dessas descidas, por exemplo, na visão de Túndalo, né, que é o texto em que eu me baseio e que tem muitos paralelismos com o inferno de Dante. O sujeito morre, passa pelo inferno e volta à vida. Só que ele passa pelo inferno, curiosamente, a alma dele passa para o inferno e volta ao corpo. Está lá na visão de Túndalo, né? E, agora, na Divina Comédia, existe uma corporeidade do protagonista que a gente não pode deixar de levar em conta. E isso é que eu acho uma coisa assim, muito, muito, muito interessante, muito... Não sei se você concorda, Gaetano, mas eu vejo, né, uma corporeidade muito grande no protagonista da Sim, Divina Comédia. Tanto que Auerbach, né, fala de realismo, né? Depois os críticos e estudiosos falam, né, de poeta terreno, né? Essa corporidade é muito forte no inferno, né? Exato, principalmente exatamente, nos castigados lá no inferno. A grande invenção de Dante é que a gente tem como imaginário do inferno o inferno dele. Uhum. Porque Ele, na verdade, ele fecha, né? Porque depois dele, nunca mais ninguém escreveu sobre Mas nem ele. antes. Não, antes tem a visão de Túndalo, tem a visão de Bedes, tem até um livro que se chama Visões do Inferno antes de Dante, né? Até um livro que eu sim, mas como eu dizia antes, não como ele. Exatamente, não tem essas imagens que ele cria, né? Pontuais, imagens nítidas, pontuais, tanto que você pode representar no cinema, você pode representar no teatro, né? E tem a personagem que exatamente fala com as outras personagens que encontra. Agora, esses diálogos você não tem na literatura anterior a Dante. Eles falam do inferno, claro, né? Tem uma visão, né? Falam disso, mas não como ele. Ele é o primeiro que fala disso. Assim que eu terminar, eu vou lhe mandar uma cópia da minha tradução da visão de Túndalo. Beleza. Então, é impressionante como, depois de Dante, né, na cultura, pelo menos na cultura ocidental, se afirmou essa visão do inferno que a gente tem. Embora a gente poderia... fecha, né? Ele fecha todas ele resume, fecha, e depois dele ninguém mais fez, né? Ele foi assim o ápice dessas visões do inferno. Gente, nós estamos no horário já de concluir, né? A Tatiana já está me fazendo ficar até amanhã aqui. E aí eu só queria assim ler algumas observações que algumas pessoas fizeram para que não tiveram tempo, né? O Álvaro pergunta, né, sobre qual a representação que Virgílio teria para o Dante como guia, né? As referências, né? A latinidade, né? Os clássicos. O fato de ser um discípulo também, né? Essa é uma pergunta a fidelidade. do Álvaro para o... exato, Stephanie. Né? Aí, outra pessoa também, a Regina, né, fez uma observação, né? O italiano moderno foi baseado na obra de Dante, ele cria, né, o italiano moderno, isso é uma observação. Alguém falou assim, diz assim, o Álvaro mesmo, falou-se do complexo do poema, e o simples?
né? Quer saber o que é o complexo e o que é o simples. Eu acho que uma coisa está dentro da outra, né, Gaetano? Tá. Uma leitura simples, eu concebo uma leitura simples, simplesmente conhecer a história, né? Simplesmente a história dessa personagem que viaja, encontra, aí você, embora não tenha ou não perceba muitos, né? O significado alegórico, o significado moral, o significado tropológico, o significado anagógico, né? Embora você não perceba isso, você percebe uma história, e a história é interessante, né? Tipo como, por exemplo, assistir a um teatro ou ver um filme. É uma leitura simples, que você Regina, pode desfrutar sem problemas. Regina Lídia faz essa observação, e Dante é narrador e personagem, e o narrador e o personagem se misturam, não é? A Stephanie também falando sobre os sonhos, né? Ela diz que tem muitos pontos-chave que ele usa como sonhos ou como quando ele adormece. Eu sou uma amante dantesca, então, assim, para mim amante tá aqui dantesca. um privilégio. Eu já li, eu quero muito aprender italiano, para mim ler em italiano também, eu tenho edição bilíngue. Já tive aulas, né, na faculdade, eu estou ainda em processo de graduação, né, eu faço letras, mas eu quero muito me especializar em literatura. E a literatura dantesca foi uma coisa que salvou a minha pandemia, salvou toda uma linha de pesquisa que eu ainda gostaria de ter para frente. Então, assim, quando eu vi todo esse projeto, eu fiquei muito feliz, porque, assim, você entrar no mundo de Dante, você entra em outro patamar literário, né? Se for para você falar em questão desde Todorov e tudo mais, é uma coisa incrível. Bom, aqui a mesma Stephanie fala de um livro importante para ela, né, que é Por que Ler Dante, do Eduardo Stesi. Eu já ouvi falar desse livro, mas não conheço. É muito bom, é muito interessante. muito bom. Tá aqui, ó. Ele está aqui, ó. Eu reli antes de participar. Tá ali, ó. Maravilha. É muito bom. Eduardo Sterzi é um grande dantista. E ele é um livro muito interessante. E ele abre, ele faz um introdutório maravilhoso sobre como você deve ingressar, né, no inferno, no purgatório, no paraíso, porquê, né? Muitos porquês nesse livro. Ele dá uma introdução que você vai descobrir lá no meio por que acontece, e é muito legal. É muito bom. E ele indica duas palavras fantásticas: aproximação e distanciamento. Sim. Distanciamento porque você encontra uma outra cultura que é de 1300, não é da nossa cultura, então é distante. Mas também a aproximação, porque a poesia é capaz de suscitar coisas que têm a ver contigo agora. Então tem esse movimento de aproximação e distanciamento. É muito bom. O livro dele é muito bem feito. Bom, olha, eu acho que a gente ficaria aqui muito mais tempo, né? Tem muitas observações. Depois eu vi que eu não ia conseguir ler nem todas as que estão aqui no chat. Vamos começar essa viagem, então, né, Gaetano? Queria te agradecer muito essa oportunidade, né, que você nos deu, né, de explicar um pouco, né, desse livro, que é um livro talvez dos mais importantes da literatura italiana e mundial, né? É um monumento, né? Um livro que se renova o tempo todo, né? Para Borges é o melhor, é o mais universal, é melhor mais do universal. que... Ele tem alguns poemas onde ele cita, né? Sempre o Dante é uma referência para o Borges, né? Virgílio também, né? Dante e Virgílio são as figuras, né, emblemáticas do Borges. Então, queria agradecer a presença de todos, tá? E é isso. Estamos
iniciando essa viagem. Eu estou junto, tô aqui com algumas coisas. Depois eu ia te mostrar, viu, Gaetano? Eu tenho praticamente quer dizer, as traduções do Jorge Vanderlei, né, também, aqui comigo. A tradução do Inferno dele é muito Da boa. Nova, do Inferno, né, que ele, enfim, depois não... A pena é que não se encontra muito facilmente e não é bilíngue. Mas a tradução dele é muito boa. Poeticamente, muito boa. Então, gente, obrigada pela presença. Desejo aí um bom fim de semana para todos. Obrigada também, Dante. Obrigada pela colaboração e participação, Luiz, Carol. Foi um prazer vê-lo de novo, Gaetano. Foi um prazer vê-la de novo, Suzana. Que bom, Luiz. E queria dizer a vocês que a próxima janela vai ser sobre fotografia, a linguagem da fotografia. Oba. Nós teremos aqui a presença do João Roberto Ripper, que é hoje um dos nossos maiores fotógrafos vivos, com uma fotografia poderosíssima, tá? E a gente vai ter o prazer isso vai ser já em setembro. Acho que é 12 de setembro, né, Tati? A Tati é que me socorre. E ele está aqui, ele tem vindo muito às nossas janelas, o João. Eu falei, não, você vai fazer uma janela para nós. Vem contar um pouco da sua trajetória, que é uma trajetória incrível. 9 de setembro, tá? 9 de setembro, a próxima janela literária, tá? Ele está ali quietinho, atrás dele. João, dá um oi para a gente. Aí, pode ser? Vai ser um prazer. Tenho aprendido muito aqui. Hoje foi um dia especial. E vou poder trazer um pouco de histórias e fotografias. Vai ser bem legal. Já tem a prévia da próxima. A Aurora Boreal. Obrigada a todos pela participação. Stephanie, prazer, viu? Conhecer uma prazer, igualmente. Uma dantóloga. Tá. Uma dantóloga. De início, né? De início, mas espero ter grandes estudos aí nesse mundo literário. Muito obrigada, Gaetano. Você é excelente, maravilhoso. E é isso. Muito obrigada. Eu queria fazer só uma pergunta. Esse curso agora continua com Gaetano, não é isso? Não, esse aqui não foi um curso, foi só uma apresentação. A semana que vem é que a gente começa a leitura, enfim, toda, aí já é outra coisa, né? Com mais bagagem, né? A leitura integral. A leitura integral da Divina Comédia, tendo como guia Gaetano e Virgílio. Tá aqui, tá? Luxo só, tá? Gaetano e só Virgílio. Luxo. Tá ótimo, tá ótimo. Passo a passo. E esse link está lá no IEL também, no IEL? Está lá, está na nossa página. Sim. E vocês vão receber também por e-mail, tá? Eu vou mandar para todo mundo aqui informações sobre o curso, que começa na semana. Ótimo. Tá, obrigada. Obrigada. Parabéns, obrigada. Vai ter algum link para certificação ou vai ser dentro do curso daí? Para essa palestra de hoje, você pode me mandar um e-mail para o iel@estaçãodasletras.com.br solicitando o certificado de participação do evento. Então beleza, eu mando. Obrigada. Nada. Isso aí, gente. Boa noite a todos.